Sumário das Doutrinas da Igreja e da Religião dos Reformados, parte 2. Número 4. Sobre a lei e o Evangelho. A lei foi dada por Deus para que se saiba o que é o pecado e, assim, para que ele seja expulso pela ameaça e pelo temor, e depois pela promessa e pelo anúncio da graça. Por isso, a função principal da lei é que o pecado original e todos os seus frutos sejam revelados, e se saiba de que modo horrível caiu a natureza do homem e ficou inteiramente depravada. Por essa razão, ela inteiramente amedronta, humilha e prostra o homem, até que ele desespera de si mesmo e deseja socorro ansiosamente. Esse efeito da lei é chamado contrição, que não é ativa ou factícia, mas passiva e um tormento da consciência. Mas o Evangelho é toda a doutrina sobre o Cristo e a fé, e, portanto, sobre a remissão dos pecados e, consequentemente, uma alegre mensagem, que não reprova nem aterroriza, mas consola. Pela lei, a cólera de Deus é revelada sobre toda a impiedade e o homem é condenado. Ela faz, pois, que o homem dirija seus olhares para o Cristo e o Evangelho. A prédica deve ser feita sobre a lei e o Evangelho, porque eles estão conjuntos. O Evangelho ensina que o Cristo tomou sobre si toda a maldição da lei e expiou todos os pecados, e que conseguimos a remissão deles pela fé. O Espírito Santo é dado e recebido, e o coração do homem é renovado, não pela prédica da lei, mas pelo Evangelho. E o Espírito se serve depois do ministério da lei para ensinar e mostrar no Decálogo qual é a boa e agradável vontade de Deus. Assim, o Espírito mortifica e vivifica. Deve ser feita uma distinção entre as obras da lei e as obras do Espírito. Assim, os fiéis não estão debaixo da lei, mas sob a graça por essa razão mesma. A justiça da lei não justifica, isto é, não reconcilia, não regenera e não faz por si própria que os homens sejam aceitos por Deus. Mas quando o Espírito Santo é dado, segue-se o cumprimento da lei. As obras da segunda tábua do Decálogo não justificam, porque por ela agimos com os homens e não propriamente com Deus. E, entretanto, na justificação devemos agir com Deus. O Cristo, porque sem pecado suportou a pena do pecado e foi feito vítima em nosso lugar, retirou esse direito da lei, a fim de que ela não dane os crentes, porque ele é uma propiciação para eles, razão pela qual eles são reputados justos. Número 5. Sobre a penitência e a confissão. A penitência consiste em duas partes, uma das quais é a contrição ou o terror impresso na consciência por causa dos pecados, e a outra é a fé, que é concebida por meio do Evangelho, e pela remissão dos pecados consola a consciência e a livra dos terrores. Aquele que confessa que toda a sua pessoa é pecado inclui todos os pecados, não exclui nenhum e não esquece nenhum. Assim, os pecados são purgados e o homem é purificado, retificado e santificado, porque o Espírito Santo não permite que o pecado domine, mas o reprime e o restringe. A enumeração dos pecados deve ser livre,
o homem quer ou não quer, e muito deve ser feito pela confissão e absolvição privadas. Por isso, se alguém o quiser, pode confessar os seus pecados e receber a absolvição do confessor, e então os pecados são perdoados. As palavras que o ministro deve então responder são: que Deus te seja propício e confirme a tua fé, que te seja feito segundo crês, e eu, por ordem do Senhor, perdoo teus pecados. Mas outros dizem: eu te anuncio a remissão dos pecados. Mas, entretanto, os pecados não são perdoados pela penitência nem pelas obras, mas pela fé. Por isso, a penitência dos clérigos é somente uma confissão perante Deus que eles são pecadores e uma prece para que eles perseverem na fé. As expiações e as satisfações não são necessárias, porque o Cristo é a expiação e a satisfação. Número 6. Sobre o pecado original. Eles ensinam que depois da queda de Adão, todos os homens, propagados segundo a natureza, nascem com o pecado, isto é, sem temor de Deus e com concupiscências. E isso condena e causa ainda agora a morte eterna aos que não renascem pelo batismo e pelo Espírito Santo. É a privação da justiça original e com uma disposição desordenada da parte da alma e uma situação corrompida. Há uma diferença entre a natureza mesma em que o homem foi criado, o qual, mesmo depois da queda, é e permanece criatura de Deus, e o pecado original. Assim, há uma diferença entre a natureza corrompida e a corrupção que foi incutida na natureza, pela qual ela está corrompida. Ninguém, exceto Deus, é capaz de separar a corrupção da natureza da própria natureza. Isto é o que será feito completamente na ressurreição bem-aventurada, porque então a própria natureza que o homem traz ao redor dele no mundo ressuscitará sem o pecado original e gozará a felicidade eterna. A diferença é como entre a obra de Deus e a obra do diabo. Esse pecado não se apoderou da natureza, como se Satã tivesse criado algum mal substancialmente e o tivesse mesclado com a natureza. Mas a justiça concriada e original perdeu-se. O pecado original é um acidente e o homem, por sua razão, está na presença de Deus como morto espiritualmente. Este mal é coberto e perdoado somente pelo Cristo. A própria semente de que o homem é formado é contaminada com esse pecado. É também daí que o homem recebe de seus pais inclinações depravadas e uma impureza interna do coração. Número 7. Sobre o batismo. O batismo não é simplesmente água, mas água tomada por mandamento divino e selada com a palavra de Deus, e assim santificada. A virtude, a obra, o fruto e o fim são para que os homens sejam salvos e admitidos na comunhão cristã. Pelo batismo, a vitória contra a morte e o diabo, a remissão dos pecados, a graça de Deus, o Cristo com todas as suas obras, o Espírito Santo com todos os seus dons e a bem-aventurança eterna são oferecidos a todos
e a cada um dos que creem. Se, pelo batismo, a fé é dada às crianças, isso é uma questão profunda para ser cuidadosamente examinada. A imersão na água significa a mortificação do velho homem e a ressurreição do novo. Por isso, ela pode ser chamada o banho da regeneração e o verdadeiro banho na palavra, bem como na morte e sepultura do Cristo. A vida do cristão é um batismo diário, uma vez começado desse modo. A água não opera isso, mas a palavra de Deus que está na água e com a água, e a fé da palavra de Deus agregada à água. Segue-se que a ação do batismo em nome de Deus é realizada pelos homens. Contudo, não é por eles, mas por Deus mesmo. O batismo não tira o pecado original quando uma concupiscência depravada está extinta, mas tira a culpa. Mas outros entre os reformados creem que o batismo é um banho externo de água, pelo qual é significado uma lavagem interna dos pecados, que ele não confere regeneração nem a fé, nem a graça de Deus, nem a salvação, mas a significa e a sela, que essas coisas não são conferidas no batismo e com o batismo, mas depois, quando se avança em idade, que só os eleitos adquirem a graça do Cristo e o dom da fé, que, como a salvação não depende do batismo, é permitido que ele seja realizado por uma pessoa qualquer na falta de um ministro regular. Número 8. Sobre a Santa Ceia. Os reformados, denominados luteranos, ensinam que na Santa Ceia, ou sacramento do altar, o corpo e o sangue do Cristo estão verdadeira e substancialmente presentes e que eles são verdadeiramente distribuídos e recebidos com o pão e o vinho, que, em consequência, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do Cristo estão no, com e sob o pão e o vinho e são dados a comer e a beber aos cristãos, que, por conseguinte, eles não são simplesmente pão e vinho, mas estão encerrados e ligados pela palavra de Deus, e isso faz com que eles sejam o corpo e o sangue do Cristo, porque, quando a palavra é aproximada ao elemento, ele se torna um sacramento, que, entretanto, não é uma transubstanciação como a dos católicos romanos, que é um alimento da alma, nutrindo e fortificando o novo homem, que isso foi instituído a fim de que a fé restaure e recupere suas forças, haja remissão dos pecados e a nova vida que o Cristo mereceu para nós. Que assim o corpo e o sangue de Cristo são tomados não só espiritualmente pela fé, mas também pela boca de um modo sobrenatural, em razão da união sacramental com o pão e o vinho. Que a dignidade desta ceia consiste na única obediência e no mérito do Cristo, que é aplicado pela verdadeira fé, que, em uma palavra, os sacramentos da Santa Ceia e do batismo são os testemunhos da vontade e da graça de Deus para com os homens, que o sacramento da ceia é a promessa da remissão dos pecados
por meio da fé que leva os corações a crer, que o Espírito Santo opera pela palavra e pelos sacramentos, que a consagração do ministro não produz esses efeitos, mas que isso deve ser atribuído à onipotente virtude do Senhor somente, que tanto os que são dignos como os que são indignos recebem o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do Cristo quando elevado na cruz, mas os que são dignos o recebem para a salvação e os que são indignos para a condenação, que são dignos aqueles que têm fé, que ninguém deve ser constrangido a essa ceia, mas cada um deve aproximar-se dela quando a fome espiritual o impelir. Outros reformados, entretanto, ensinam sobre a Santa Ceia, que o corpo e o sangue do Cristo são somente tomados espiritualmente e que o pão e o vinho na Santa Ceia são apenas sinais, tipos, símbolos, marcas, figuras e similitudes. Que o Cristo não está presente de corpo, mas somente pela virtude e a operação de sua divina essência, mas que no céu há conjunção segundo a comunicação das propriedades, que a dignidade dessa ceia depende não somente da fé, mas também da preparação, que somente os que são dignos recebem sua virtude, mas os que são indignos somente recebem o pão e o vinho. Apesar dessas divergências, todos os reformados estão de acordo em que aqueles que querem aproximar-se dessa Santa Ceia devem obrigatoriamente fazer penitência, dizendo os luteranos que os que não fizerem penitência das más obras e se aproximarem dela serão danados pela eternidade, e dizendo os anglicanos que, de outro modo, o diabo entrará neles como entrou em Judas. Isso é evidente pelas orações que são lidas antes da comunhão. Número 9. Sobre o livre-arbítrio. Eles fazem distinções entre os estados antes da queda, depois da queda, depois da fé recebida e renovação, e depois da ressurreição. O homem, depois da queda, é inteiramente incapaz de começar, pensar, compreender, crer, querer, operar e cooperar nas coisas espirituais e divinas por suas próprias forças, nem aplicar-se ou acomodar-se à graça. Mas o arbítrio natural é somente para as coisas que são contra Deus e que desagradam a Deus. Assim, o homem, nas coisas espirituais, é como um toco. Contudo, ele tem capacidade não ativa, mas passiva, pela qual ele pode voltar-se para o bem pela graça de Deus. Entretanto, depois da queda, permaneceu no homem o livre-arbítrio de poder e não poder ouvir a palavra de Deus, e assim é acesa no coração uma centelha de fé que abrange a remissão dos pecados por causa do Cristo e que consola. Contudo, a vontade humana tem a liberdade de efetuar a justiça civil e escolher as coisas submetidas à razão. Número 10. Sobre a Igreja. A Igreja é a congregação e a comunhão dos santos. Ela está espalhada por todo o universo nos que têm o mesmo Cristo, o mesmo Espírito Santo e os mesmos sacramentos, quer tenham tradições semelhantes ou diferentes.
Essa é principalmente a sociedade da fé. Somente essa igreja é o corpo do Cristo, e os bons são a igreja de fato e de nome, e os maus de nome somente. Os maus e os hipócritas, por estarem misturados, são membros da igreja segundo os seus sinais externos, contanto que não sejam excomungados, mas não são membros do corpo de Cristo. Os ritos eclesiásticos, denominados cerimônias, são indiferentes e não são o culto de Deus, nem parte do culto de Deus. Portanto, a Igreja tem a liberdade de instituir, mudar e abrogar tais coisas como distinção de vestimentas, tempo, dias, alimentos e outras coisas. Por isso, nenhuma igreja deve condenar uma outra por coisas dessa natureza. São estes, em resumo, os doutrinais da Igreja e da religião dos reformados. Os doutrinais ensinados pelos Schwengelfeldianos, pelagianos, maniqueístas, donatistas, anabatistas, armênios, zwinglianos, antitrinitários, socinianos, arianos e hoje pelos quakers e herrnhuters não são mencionados porque foram desaprovados e rejeitados como heréticos pela Igreja dos Reformados.